Fala, meus queridos, mais uma edição do Homens em Foco, terceiro episódio. Já tivemos aí primeiro e segundo episódios, batendo aquele papo massa com o Dr. João Maurício, nosso irmão aqui da igreja, da IPF, médico de família. Se você não conferiu, dá uma conferida porque está muito bacana, trazendo muita informação para a saúde do homem sobre a questão do Novembro Azul. Homens em Foco, esse podcast que está sendo maravilhoso fazer nesse mês do Novembro Azul, como nós já sabemos, tratando da saúde masculina, do cuidado da saúde masculina. Hoje nós temos a honra de ter aqui nos nossos estúdios pastor Rodrigo Toricelli, agora de Malicuí, como a gente diz aqui no Ceará, devidamente em terras alencarinas, né, pastor? Seja muito bem-vindo, nosso novo pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Então, para nós também é um privilégio poder participar, né, de um podcast junto com vocês e, de alguma forma, interagir com as pessoas que também poderão participar ativamente depois em outros momentos, né? Pastor, sem mais delongas já, como é que o senhor vê a questão da importância do Novembro Azul na comunidade da fé, na comunidade religiosa e entre os homens? Então, eu acredito que hoje nós temos tido vários... todo mês tem tido, na verdade, uma cor, não é isso? Para definir a importância de nós procurarmos um cuidado com a saúde, assim por diante. Mas isso deveria ser uma constância, né? Ou seja, cuidar do nosso corpo deveria ser algo que nós fazemos não apenas num determinado mês ou num determinado momento, mas sim procurar, de fato, fazê-lo em todo o tempo. Claro que assim, né? Houve um período na história também, né, em que as pessoas separavam religiosidade, né, da vida comum, né? Então eles diziam coisas do templo, coisas de cristãos, né? E depois de um período de tempo a gente começou a ter o que nós após a Reforma Protestante, nós começamos então a entender que tudo, na verdade, Deus está em todas as áreas, em todos os ambientes. Então, na arte, na comunicação, na música, Deus, de fato, é um Deus presente em todas as áreas, né? Eu acredito que o cristão, mesmo tendo toda a recomendação, ainda assim precisa ter uma consciência muito mais ampla, né? Nós não cuidamos muito bem. Os homens, na verdade, procuram ir ao médico só quando a coisa está realmente feia. No bico do corpo. Então, se tem uma emergência, se ele está quase caindo ali, aí de fato ele vai para o hospital. Mas as mulheres não. As mulheres parece que nascem já entendendo a importância disso, mas nós precisamos de fato nos importar mais com a saúde, com o cuidado. Existe uma ala evangélica, né, que tem apontado apenas assim, se eu sou cristão, não preciso cuidar da minha saúde, né? Deus vai me curar, né? Jesus curou, então se eu sou cristão eu não posso tomar nem mesmo remédio para dor de cabeça, nada do tipo, né? E isso não é verdade, porque nós sabemos que a ciência também é um ambiente onde Deus está, né? Deus capacita homens, né, para, de alguma forma, aperfeiçoar, né, os ambientes, né? Aquela missão do Jardim do Éden, né, cultivar e guardar, ela está em todas as áreas. Então, nós temos as áreas científicas também sob o controle de Deus. 100 anos atrás as pessoas morriam de dor de cabeça, né? Morriam de febre, né? Febre alta, né? Hoje nós temos aí o dipirona, né? Que salva Boflex. Isso, tira, e bem acessível por sinal. Então eu acredito que hoje ainda tem muito mito em torno das doenças, né? Que acarretam ao homem, né? A exemplo aí o exame de próstata, né? Então, assim, homens
entendem assim, olha, eu sou homem, então eu não posso fazer exame de próstata. Vai diminuir minha masculinidade, isso, vai tornar menos homem. E aí surgem diversas piadinhas e uma série de coisas, mas hoje a gente também pode perceber que o exame já está sendo aperfeiçoado, né? Nós temos também exames de sangue que demonstram se a pessoa tem algum problema na próstata ou não. Então, eu acredito que é algo um tanto quanto invasivo para alguns homens, né? Mas nós precisamos quebrar o tabu, né? Precisamos quebrar, modificar a nossa mente, né? Modificar a forma como nós entendemos as coisas que foram pré-estabelecidas pelos nossos pais, pelos nossos antecessores, né? Pastor, e a gente falou justamente sobre essa mania que o ser humano tem de dicotomizar as coisas. As coisas do templo, as coisas de Deus, as coisas do mundo, mas em se tratando da saúde física, da saúde emocional dos homens, como é que isso se conecta com a fé e a vida espiritual? Sim, de fato as emoções, elas são partes da nossa existência, não temos como separar, né? O coração ou a mente, né? Nós somos ora razão, ora emoção, mas justamente o mundo que nós vivemos, né? Cheio de pressões, cheio de afazeres, uns mais, outros menos, né? Se você mora numa capital, né? Como Fortaleza, então a sua vida será um tanto quanto corrida. Se você morar numa cidadezinha de 10 mil habitantes, né, no interior de Minas Gerais, provavelmente a sua vida será bem mais pacata, mais simples, né? Então, acredito que as pressões, né, também da vida e o fato de nós não cuidarmos tão bem da nossa saúde e deixarmos tudo para a última hora, quando nós nos deparamos com uma doença grave, algumas pessoas associam até como uma maldição, como alguma coisa ruim, né? Mas, de fato, se ele tivesse procurado se cuidar melhor, ir atrás, né, dos médicos, eu acredito que não chegaria nesse ponto. Então, as emoções, elas são abaladas também por momentos difíceis com a saúde, por momentos conjugais difíceis, por momentos no trabalho que são complexos, né? Mas, de fato, nós precisamos entender também que, assim como o dipirona salvou muita gente da febre, né? Nós também temos a outra ciência, que é a psicologia, a psiquiatria, né? Que não são bem aceitas ainda hoje no meio evangélico, né? E eu creio que também está aí como medicina, né? Algo que avalia de fato a nossa mente, avalia como que nós estamos lidando com as pressões do mundo, né? Claro, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos envolver com a nossa religiosidade. A religiosidade já é comprovado, né? Que uma pessoa que tem religiosidade, tem algum tipo de fé, seja ela qual for, né? Ela consegue se sobressair num dia mal, né? Dentro de um hospital, que é um ambiente muitas vezes não tão cheio de alegria, né? A pessoa está ali doente, ouve outras histórias de outras pessoas doentes. Então, se você tem algum tipo de fé, com certeza ela vai auxiliar no processo para que não haja tamanha depressão, tamanha ansiedade, que se perca totalmente o controle, né? Então, eu penso que nós precisamos também entender assim, que nós não devemos andar ansiosos o tempo todo, mas, vez ou outra, a ansiedade estará batendo no nosso coração, sempre presente, né? Então, sobre essa influência da religiosidade, e se tratando da igreja, da comunidade da fé, como é que a igreja ela pode desempenhar, pode promover essa questão da saúde masculina, na conscientização, nas doenças de modo geral, mas principalmente sobre a questão do câncer de próstata, que é o foco? A igreja, eu acredito que não tem feito tanto quanto deveria, né? Nós abandonamos o lado social da igreja já tem um bom tempo, né? E todas as vezes que a igreja intenta fazer o social, ela é taxada muitas vezes ou rotulada, né, de esquerdista ou de algo do tipo. E quando eu digo social é porque nós precisamos fazer obras de fato, né?
se aproximar da sociedade, chamar as pessoas para dentro do prédio igreja, oferecer até mesmo as classes, quem sabe, do nosso próprio prédio, Sim. né? Para que haja aquilo que houve no passado, uma igreja, uma escola e um hospital, né? Então hoje, se lá atrás era uma praxe dos reformadores ou cristãos, né, ter sempre uma igreja, uma escola, um hospital, hoje nós estamos tendo só a igreja. Uhum. Hoje nós não temos mais a ideia assim, olha, nessa sociedade ela está precisando de hospital, vamos então promover aqui de alguma forma, né, um hospital num prédio que está desativado nosso, vamos promover a educação das pessoas. Nós deveríamos de fato promover o conhecimento de tudo na igreja, né? Então encontrar alternativas de comunicação, não só do evangelho, mas também para a sociedade, conscientização sobre todos os hábitos, né? Nós precisamos conscientizá-los. Influenciar a sociedade, do modo geral. A igreja hoje está sendo parte da conscientização política. Então, assim, conscientizar politicamente é algo, mas nós precisamos conscientizar sobre saúde, conscientizar sobre educação, conscientizar até sobre modos assim, de conduzir o nosso veículo, né? Então, assim, eu creio que as pessoas hoje, elas estão agindo como os cristãos do passado, né? Onde nós tínhamos essa separação, né? Vamos dizer assim, né? Coisas do céu e coisas aqui da terra, né? Isso ocorreu muito ali na época do catolicismo, né? Meados dos anos 1500 ainda era assim. Eles começaram a fazer dessa forma, eu acredito, quando Constantino, né, de Roma, ele estabeleceu a importância de um templo, né? Então ele começou a dizer que as pessoas só estariam de alguma forma cultuando, ou melhor, adorando a Deus ali no templo. Trabalhando para Deus, tanto que muitos, por exemplo, artesãos da época, ferreiros, largavam lá fora, digamos, a vida lá fora, para ir servir dentro do mosteiro daquele, porque ali ele estaria trabalhando para Deus. Né? Até depois com a Reforma Protestante, né, nós ganhamos esse viés de não fazer mais essa separação entre coisas só do céu e coisas aqui da terra. Então, Martinho Lutero mesmo, né, que é alguém muito conhecido, né, pelos que são estudiosos da história da igreja, né, e que veio a ser um dos, né, precursores da reforma, né? Protestante, houve os né? Cursores, ele também teve a sua importância e houve outros depois dele também. Mas Martinho Lutero, quando chegou alguém que era sapateiro, e eu sou da terra do sapato, né? No interior de São Paulo, lá a cidadezinha de onde eu sou é Jaú, onde tem muita fábrica de calçado feminino. Referência, assim, em todo o estado, você compra sapato ali, vamos dizer, sapato que é vendido a 100 direto aqui, da fábrica, né? Praticamente, né? As lojas vendem por R$20, o sapato que você vende é 100. Então, o Martinho Lutero, quando teve contato com os sapateiros de sua época, ele disse, né, olha, o que eu faço agora? Vou ser um monge, como você disse, né? Deixo tudo e vou viver só a minha espiritualidade, consagrar-me por completo dentro de um templo? Não. Ele disse, olha, volte para o seu local de trabalho, faça um bom sapato e venda por um bom preço. Hoje nós temos muita gente trabalhando, né? Ou vivendo na sociedade, mas não com excelência. Né? Então eu digo assim, também cuidar da saúde, e nós temos médicos, enfermeiros, muita gente capacitada, pronta para nos auxiliar, e nós não temos aproveitado tudo isso. Né? Pastor, e sobre conselhos mais diretamente aos homens que estão nos assistindo agora, aos homens da nossa comunidade da fé, que conselhos o senhor daria sobre essa importância de cuidar da saúde? Sim, eu acredito que hoje, né, a importância de cuidar da saúde é tamanha, tanto quanto a nossa própria espiritualidade. Né? Eu acredito que nós precisamos buscar nos aperfeiçoar de alguma forma, né? Indo, né, aos locais que estão próximos de nós. Né? Nós já sabemos que existem
existem muitos lugares onde nós podemos buscar isso, e nem sempre nós temos feito de tudo, né, para cuidar bem do nosso corpo. A gente vai deixando tudo para a última hora, igual o rapaz que deixa, vou deixar para tomar uma decisão por Jesus quando estiver morrendo, né? Então, hoje não, né? Hoje não, e aí não dá tempo, né? Então, para que nós mesmos tenhamos o cuidado com os filhos, o cuidado com a esposa, nós precisamos cuidar de nós primeiro, né? Então, os homens líderes hoje, os homens masculinos, né? Eu acredito que eles precisam estar procurando, né, cuidar dessa sua chamada masculinidade, né? Porque tamanha masculinidade que eles não querem fazer exames, exame da próstata. Então, assim, se somos homens machos mesmo, né, precisamos cuidar desse lado que nós chamamos tanto de macho, né? Com certeza. Então tá ouvindo, né, Macho Rei? Mais uma vez, já falei no primeiro episódio, segundo episódio, novamente estou falando. Você não vai ficar menos homem por estar cuidando da sua saúde. O pastor falou aqui, e mais uma vez reitero, você precisa estar bem para poder cuidar daqueles que o Senhor colocou na sua vida. Como homem, como provedor, como sacerdote, como protetor do seu lar. Precisa estar bem para cuidar que os outros também fiquem bem. Pastor, e sobre a importância da família, a gente está falando de família. Família é fundamental em apoiar o homem no quesito saúde. E como é que a igreja pode fortalecer esses laços aí? Olha, eu acredito que a igreja é um ambiente, né, saudável para relacionamento de todos, né? Nós temos espaços para os homens, para as mulheres, para as crianças, né? E de alguma forma, nem sempre a família toda é cristã. Então a gente pode observar que dentro da casa, às vezes é só uma pessoa que de fato tem esse relacionamento com Jesus e compreende exatamente o que nós estamos falando. Nesse caso, eu acredito que nós temos uma responsabilidade ali, seja você o filho, seja você a esposa, né? Nós também temos que influenciar, se você é o filho, influenciar o seu pai, se você é mãe, influenciar seus filhos, no caso dos homens da casa, né? Influenciar o marido. Então, eu acredito que esse lado, né, de influência, né, não é só orando pelos filhos ou pelo marido, né? Mas a unidade, ela se dá também pelo respeito, né? Quando nós não respeitamos um ao outro, quando nós somos invasivos demais, né, nós perdemos todo o respeito que poderíamos ter sobre aquelas vidas. Então, a primeira questão é demonstrar o amor. Eu acredito que nós precisamos cuidar melhor daqueles a quem amamos, né? E nesse cuidado, nós teremos grandes possibilidades também de exercitar a nossa fé juntos, né? Vivenciar momentos onde nós trabalhemos mais o diálogo, né? Porque hoje está faltando muito diálogo entre a família. Hoje o filho está dando muito trabalho, você coloca ele no celular, né? Ou você não quer ele brincando, fazendo muito barulho. Então, a escola é um local também que tem se tornado depósito de crianças, né? Então, a escola integral é algo bom, porém, existem pais que colocam seus filhos na escola integral só para não ter que se relacionar de fato. Hoje em dia, aquela terceirização de responsabilidade. E aí, com a igreja, isso também tem acontecido, né? Muitos levam seus filhos para a escola dominical, mas eles não leem a Bíblia em casa com seus filhos, não oram com seus filhos. Tem um culto doméstico. Eu até acredito assim, ainda que você não tenha o chamado, né, o antigo conhecido culto doméstico, nós precisamos ter um tempo. Em algum momento, você precisa sentar com seus filhos, né, e não fazer só quando eles são pequenos. Exatamente. Mas manter esse hábito, né, pastor? Até porque a gente cresce, né, jovens crescem, né, e eles chegam à sua maturidade, eles acreditam que não precisam mais honrar o pai e a mãe. Exato. Então aí o honrar no sentido de respeitar, de fato reconhecer os princípios e valores que os pais ensinaram, né? Então eu creio que o contrário, você honra quando você também acompanha as boas influências do seu pai, e ainda que ele tenha morrido. Claro. Nós podemos honrar os valores permanecem, né, pastor? Os valores permanecem. Então, o senhor falou mais cedo sobre a importância da religiosidade, citou exemplos como estar no hospital, aquele que tem uma fé
ele vai ter, de certa forma, mais força para passar por aquele momento. E se tratando de oração e espiritualidade, qual é o papel da oração, da espiritualidade nessa busca pela saúde e bem-estar dos homens? Eu creio assim, nós oramos muitas vezes só pedindo assim, Deus, seja feita a tua vontade. Né? Se o Senhor quiser, nos dê a cura. Uma vez eu escutei um professor de seminário dizendo algo muito interessante, né? Olha, nós deveríamos sim orar como os que nós chamamos hoje a ala evangélica pentecostal. No sentido, Pai, eu preciso da cura. Eu preciso, de fato, ser curado dessa doença. E não há nenhum pecado em nós dizermos para Deus assim, ó Deus, me cura. Até porque Ele só vai curar-nos se não tiver outro propósito maior acima disso. Né? Então eu acredito que hoje nós precisamos colocar mais a vida na mão de Deus. Colocar a vida no altar, né? Orar de fato assim. Nós colocamos a vida diante de Deus para que Deus de fato possa manter também conosco a plena comunhão. Né? Pai e filho, relação com Deus, chamando Deus de pai, né? É muito semelhante a uma criança que está o tempo todo dentro de casa chamando pai, 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 né? E eu, como tenho duas crianças, eu sabe bem como é isso. Estou sentindo muita saudade deles, porque eu estou aqui, vou ficar um mês, quase dois. Para você que está assistindo a gente, nesse exato momento, o pastor está com uma semana, pastor, né, que chegou aqui? Isso. Só que ele veio na frente, porque ainda tem questão de responsabilidades que ficaram com a esposa dele, com os 2 filhinhos que ficaram lá no interior de Minas, e vão vir só daqui um mês, pastor? Eles vêm, o total que eu vou ficar distante são quase 60 dias. Olha aí. Pois é, então, por isso que o pastor está falando, estou sentindo saudade, porque justamente ele veio na frente já para começar a trabalhar como pastor auxiliar aqui, conhecer os irmãos e já está sendo envolvido, mas a família ficou lá. Então, só para situar você que está nos assistindo nesse momento. Isso. Então, assim, sobre essa questão do relacionamento com o filho, né, muitas vezes eles querem comer coisas que, em horas erradas, né? Coisas erradas e em horas erradas. Então, eu acredito que com Deus nós precisamos também manter esse relacionamento. Né? Por que orar? Por que pedir? Por que buscar? Se Ele já sabe tudo que eu preciso, né? Bom, aí, de fato, é porque nós não queremos apenas fazer pedidos a Deus, mas é porque nós queremos um relacionamento com o Pai, né? E relacionamento de pai e filho está muito distante hoje na sociedade de ser algo pleno, né? Mas nós transferimos a forma como nos relacionamos mal com os homens, né? Nós começamos a nos relacionar mal com Deus também. Pastor, e falando ainda de oração, temos que orar, isso é fato, temos que buscar ao Senhor, pedindo a cura, sei que Deus vai me curar, como o senhor citou também, tem gente que só diz, não vou porque Deus vai fazer isso, Deus vai me curar, não preciso disso aqui. Sabemos que é necessário orar sim, como cristãos, sabendo que Deus pode todas as coisas, mas como é que a gente pode incentivar os homens não apenas a buscar a oração, mas também a buscar os cuidados médicos necessários? Como é que a gente pode incentivar essa macharada a fazer isso? Olha, eu acredito que nós podemos, não de outra forma, senão, né, um chamando o outro, né? Já existe muita divulgação do Novembro Azul, né? E uma boa divulgação, mas nós muitas vezes não temos sido, na verdade, frequentes aos postos de saúde, nós não temos verificado sequer se tomamos todas as vacinas, né? Então nós, como cristãos, nós precisamos mostrar para a sociedade a importância, assim como eu falei da educação e tudo mais, né? A importância de se ir a um hospital, né? Enquanto se está bem. Então, acredito que incentivar uns aos outros a ter essa iniciativa, né? Porque por mais que pareça algo já muito corriqueiro, né? Nós não temos feito tanto quanto deveríamos. Agora, uma iniciativa como essa, né? Aqui talvez de um podcast voltado para o Novembro Azul, eu acredito que isso já é uma iniciativa, né? Já é um passo. E nós podemos, claro, trazer, quem sabe, fazer parcerias com postos de saúde, podemos trazer para dentro da igreja, né? Algo do tipo, né? Trazer uma enfermeira, alguém que oriente, né? Mas eu acredito que esse processo de conscientização
ele precisa ser feito com mais força, né? Nós precisamos de mais homens conscientizando outros homens. Então, quando homens ou seja, mulheres conscientizam mulheres e homens conscientizam homens, né? A quem eles têm mais afinidade, eu acredito que isso pode ser extremamente relevante. Não só, na verdade, até o evangelho é assim, né? Quando nós queremos pregar o evangelho, se nós não vivemos próximo dessa pessoa, nós não conseguimos, né? É verdade. Então você só pode fazê-lo se você tem amigos, se você se relaciona com o mundo, né? Se nós ficarmos nos relacionando só virtualmente, nós também não seremos próximos o suficientes, né, para influenciar as pessoas. Claro, nós estamos tentando aqui, justamente porque o mundo tem sido tão virtual, né? Nós temos que aproveitar isso para dizer para o mundo assim, olha, deixa um pouquinho de ser virtual, vai jogar bola com os amigos, né? Vai esse fazer contato, né? O calor humano ali mais próximo, né? Vai fazer churrasquinho, né? Então, assim, esse relacionamento... Vou fazer, chama a gente, né? Churrasquinho, né? Opa, beleza, pode deixar que eu asso, hein? Mas são as coisas boas da vida. Nós precisamos viver, né? Ir à praia, quem sabe, né? Chamar colegas para uma série de atividades. Estou sabendo que tem jogo hoje, né? Não vamos falar o nome do time, né? Não vamos falar, não é necessário, não. Mas você pode ir lá para torcer a favor ou contra, né? Sem comentários aqui, né? E aí você vai chamar seus amigos para isso. Com certeza, tudo é uma oportunidade para o relacionamento, para ter essa comunhão, né? E no meio dessa comunhão, com certeza, dar o exemplo e incentivar. Isso é maravilhoso. Homens em Foco, terceiro episódio. Se você não conferiu o primeiro e segundo episódio, dá muito tempo ainda porque está lá gravado, então volta, confere, assiste, curte, compartilha. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios para um bate-papo muito massa, pastor Rodrigo Torricelli, que é pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Pastor, para encerrar esse momento, qual mensagem que o senhor gostaria de deixar para os ouvintes, né, para quem está assistindo a gente, sobre a importância de cuidar da saúde, de buscar apoio na comunidade? Bom, hoje eu imagino assim que se somos de fato pessoas que vivem, né, no mundo, nós precisamos também interagir com o mundo. Cristo também disse assim, não peço que os tire do mal, né? O próprio Jesus orando, né, em João 17, ele diz, olha, Pai, eu não peço que os tire deste mundo, né, mas sim que os guarde do mal. Então, assim, viver no mundo onde nós estamos, ainda que ele tenha muitos problemas, ainda que tenha muitos problemas com a saúde, né, principalmente nesse quesito, né, de doenças novas a cada dia, eu acredito que nós precisamos não desanimar, né? Ser guardado por Deus, eu acredito que é uma grande... algo que de fato modifica o nosso contexto onde nós estamos, né? Não sair do mundo, né? Não falar, me arrebata, me leva embora daqui, né? Mas precisamos continuar vivendo nesse mundo, precisamos perseverar com o mundo, precisamos fazer tudo o que nos for possível, né? Para de fato comunicar não só Jesus através de palavras, mas também de atitudes, né? E esse cuidado também com a saúde eu não vejo de outra forma, né? É necessário que nós também influenciemos pessoas a perseverarem, né? A cuidarem de si próprias e cuidarem cada vez melhor, né? Homens em Foco vai ficando por aqui nesse terceiro episódio. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Mais uma vez pedindo, curte aí, compartilha, porque esse é um momento muito massa, são informações relevantes e a gente precisa se cuidar. Então, macharada, vamos nos cuidar, confiando no Senhor e fazer a nossa parte.